para hoje. Antes da gente começar, se alguém tiver alguma dúvida com relação às questões da prova, ou qualquer coisa que ficou relacionada à primeira VA, pode ficar à vontade para falar, tá? A gente discute, a gente vê o que pode fazer, então podem ficar à vontade com relação à correção das provas. Bom, tá aí, eu acho que vocês estão vendo, né? A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções. Pegando o gancho que a gente estava ontem falando sobre densidade, estava falando também sobre solubilidade, né? Então tá aí as formas farmacêuticas que são úteis, né, que você pode aplicar com maior propriedade esses valores encontrados no controle de qualidade, solubilidade e densidade, né? São as soluções. São formas simples, são fórmulas que muitas vezes são as mais fáceis de se preparar, porém, se você não tomar certos cuidados, pode ser que alguma coisa saia errada. Então, a gente tem aqui alguns conceitos, algumas diretrizes com relação às soluções que a gente precisa entender antes de fazer as soluções, tá? Vamos lá, então. Antes de tudo, o que é uma solução, tá? É uma forma farmacêutica cuja dispersão é homogênea, com duas ou mais espécies de substâncias. Quando a gente fala em dispersão, a gente pensa em partículas misturadas em um líquido, né? Então, dispersão homogênea significa que são minúsculas partículas que estão ali fazendo esse produto final ficar homogêneo, né? E tem que ter duas substâncias, porque tem que ter o soluto e o solvente. No mínimo, tem que ter o veículo, tá? O xarope, ou o elixir, ou qualquer veículo recipiente, e o princípio ativo disperso, que seria o soluto. Basicamente, a solução é isso. Então, considerando aí os usos específicos das soluções farmacêuticas, elas podem ser classificadas como soluções orais, soluções auriculares, soluções oftálmicas ou soluções tópicas, né? A gente tem aí esses tipos básicos de soluções que podem ser feitos a partir dessas misturas homogêneas. Então, aqui a gente tem alguns tópicos interessantes sobre soluções, né? Primeiro, elas são as soluções aquosas que contêm um açúcar, são classificadas como xaropes. As hidroalcoólicas, que têm um pouco de álcool, edulcoradas, né, com sabor doce, gosto ou cheiro doce, recebem o nome de elixir. As soluções e substâncias aromáticas, quando o solvente for alcoólico, são chamadas de espíritos, né, e aí a gente tem um tipo, uma forma farmacêutica que se parece muito com os perfumes, né? Você tem uma dissolução feita no álcool, que tem uma substância aromática, né? E aí você tem o que se chama de espírito, tá? Quando essa solução aromática, essa água de cheiro, né, está diluída numa solução aquosa, o solvente for aquoso, aí você chama ela de água de cheiro. Então a gente tem aí esses detalhes. Além do fármaco, nas soluções estão presentes outros solutos, incluídos para corar, para aromatizar. Oi, Valdeir. Então a gente tem aí solutos incluídos para corar, para aromatizar, para edulcorar e para conferir estabilidade, né? Às vezes, num xarope, você precisa colocar ali um corante rosa, um corante vermelho, um sabor morango, sabor cereja, né? Para que ela tenha ali o aspecto final. Nas soluções, a fase dispersa e a fase dispersante recebem os nomes de soluto e solvente, ou seja, aquilo que está disperso no meio, que está numa quantidade menor, disperso é o soluto, e o que está em maior quantidade, a dispersante, seria o solvente. Então, o soluto é geralmente o componente que se apresenta em menor quantidade na solução,
Muitas vezes aí o princípio ativo está na forma de soluto, né? Enquanto que o solvente se apresenta em maior quantidade. A água, no entanto, é sempre considerada solvente. Onde você tiver água, você vai considerar ela como sendo o solvente da solução, tá? Não importa a proporção que ela esteja, se ela estiver em menor proporção, ela também é considerada um solvente da solução. E a gente tem alguns exemplos, né? Primeiro é que o vinagre é uma solução com aproximadamente 4% de ácido acético, né? Para quem não sabia, o vinagre é o ácido acético 4%. Nessa solução, o ácido acético é o soluto e a água aqui seria o solvente do ácido acético, né? O álcool 70% já é uma solução diferente, na qual o soluto é o álcool, e como ele está em 70%, ele está numa quantidade maior do que a água, e a água é o solvente. Nas soluções que não são aquosas, não é necessário citar o solvente. Então, se você tem, que são aquosas, né? Então, se você tem qualquer coisa dissolvida em água, e você omite que tem água ali, já deixa implícito que o solvente é a água. Né? Nas soluções em que o solvente é uma substância diferente da água, este deve ser citado. Né? Tantos por cento em uma solução alcoólica, ou tantos por cento em éter, tantos por cento em cloroformo. Então você deve citar quando o solvente não for a água. Outro exemplo, a solução de ácido sulfúrico, H2SO4 a 10%. Nessa solução, o soluto é o ácido e o solvente é a água. E a gente tem um tipo de solução aqui que muita gente gosta, né? Que é a cerveja, que é uma mistura ou miscelânea de misturas, onde o soluto é o malte e os seus derivados, e o solvente é a água. Né? Então, uma cerveja é uma solução feita aí de malte, derivados e a água como solvente dessa solução. Bom, soluções são preparadas através de simples dissolução de solutos em um solvente. Só um minutinho aqui que eu vou ver o que a minha filhinha quer. Vão lendo aí esse slide, agora eu explico.
Desculpa aí, pessoal, pelos minutinhos. Bom, então a gente tem aí soluções, né, preparadas aí de simples soluções. A gente tem soluções de diversos tipos de estados físicos da matéria. A gente pode ter uma solução de gás em líquido, né? Esse tipo de solução a gente tem mais comumente nos refrigerantes, né, a dissolução do gás ali no líquido. Tem a solução de líquidos em líquidos, o álcool 70 é um exemplo disso. E a maior parte das soluções, né, dos medicamentos são sólidos dissolvidos em líquidos. Tá? Então, para a gente ter uma solução farmacêutica, os fármacos eles têm que se solubilizar completamente no veículo escolhido. Ele não pode ser um solúvel parcialmente ou fazer como nos alimentos, ter lá um rótulo escrito agite antes de usar. Pode até ter, geralmente na manipulação, alguns produtos têm esse agite antes de usar, mas aí não é uma solução, é uma suspensão. Quando você tem uma solução, você tem uma completa dissolução desses produtos ali no veículo. Né? Você não tem aí, não falta, né, uma solubilização parcial desse princípio ativo no solvente. Então, o fármaco deve ter comportamento semelhante ao do solvente. Ele tem que ser, ele tem que ter um pouco com a sua polaridade, ele tem que ter uma polaridade compatível com o solvente e se dissolver muito bem nesse produto para ele se manter estável. Porque você imagina partículas dentro de um líquido, com a força da gravidade, se as partículas não estão bem coesas com o líquido, elas descem para o fundo, né? E você não tem uma solução. Quando você tem uma solução real, ela está com as partículas tão coesas no líquido que elas não descem, elas não se precipitam, elas ficam coesas com o líquido sempre. Tá? E a gente tem um quadro mental que mostra os principais tipos de soluções farmacêuticas, e aqui a gente já fala de um, que eu ainda não falei deles, que são os melitos. Tá? Os melitos são aqueles produtos que são produzidos do mel. Né? Então, o que eles são? São preparações líquidas apresentando uma consistência xaroposa, que é devido à grande percentagem de mel que contém, o qual se encontra dissolvido num veículo aquoso. Os melitos são bastante utilizados para a fabricação de soluções fitoterápicas. Né? Se dá muito bem você misturar ali um extrato fitoterápico no mel. Né? O sabor fica agradável e você tem ali uma boa dissolução, além de que o mel sendo um produto orgânico, né, você tem uma boa, né, uma boa agregação do fitoterápico, que também é um composto orgânico. Tá? Então são preparados pela dissolução do mel em água, depois é seguida uma clarificação com densidade de 1,32 a 15 graus Celsius, para você formar os melitos. Vindo aqui para o lado direito, os elixires são soluções hidroalcoólicas transparentes e edulcoradas, podendo ser flavorizadas para melhorar a palatabilidade. Tá? Se caracterizam por apresentarem-se menos adocicados e menos viscosos do que um xarope de sacarose. Então, são mais líquidos, são mais fluidos e menos doces. O teor alcoólico varia bastante, pode variar de 15 a 50 graus Gay-Lussac, que é basicamente de 15 a 50%. Os elixires que contêm mais do que 10 a 12% de álcool são autoconservantes. Você não precisa colocar um sistema conservante, pois o próprio álcool vai conservar o produto. Tá? E as soluções farmacêuticas também se dividem em xaropes, né, soluções farmacêuticas líquidas. São preparações farmacêuticas aquosas, límpidas, que contêm açúcar, como a sacarose, em concentrações próximas da saturação. E essas preparações xaroposas, o xarope, você pode fazer ele a frio e a quente.
A frio, você vai precisar de usar menos açúcar, porque senão você não consegue dissolver na água, e você vai usar sacarose em água purificada na proporção de 1 grama para meio ml de água, com agitação vigorosa da mistura. A quente, você vai adicionar sacarose em água purificada na proporção de 1 grama de sacarose em 0,2 ml de água. Pode ver que a concentração de água na solução a quente é bem menor, mas aí você promove o aquecimento até 80 graus e acrescenta-se substâncias termoestáveis. A adição de substâncias termoláveis se dá após o esfriamento, a temperatura ambiente, após o término do processo. E aí ajusta-se o volume da água quando você termina para fazer ali o acerto de volume final do xarope que você está preparando a quente. Interessante é que nesse xarope feito a quente, se você esquenta demais, né, ele vai fazer uma inversão da sacarose. A molécula vai se inverter e vai formar o açúcar invertido. Aí o xarope, que seria claro, ele passa a ter cor âmbar e ter um gosto um pouco mais amargo, parecendo um caramelo. Tá? Então você não pode ultrapassar o aquecimento de 80 graus Celsius para que você obtenha o xarope claro, né, feito com sacarose. Tá? Esses xaropes se dividem-se em xarope simples, que é só o xarope constituído de açúcar e água, e o xarope composto ou medicamentoso que tem o princípio ativo. Aí você pega o xarope simples, coloca o princípio ativo e, se necessário, os adjuvantes, que são corante, saborificante, né, os edulcorantes. Você pode colocar também um agente conservante na medicação, caso precise, né, um sistema conservante, para que o cliente tenha mais tempo de uso desse medicamento. Algumas vantagens e desvantagens de se usar as soluções, né, de usar essa forma farmacêutica. Primeira vantagem, a alta estabilidade física, tá? As partículas que estão em dispersões moleculares não vão sofrer a ação da gravidade, ela vai ficar bem estável ali e não vai descer no vidro, tá? A alta biodisponibilidade, porque as partículas são pequenas, né, elas são mais facilmente absorvidas pelo trato gastrointestinal, e aí você consegue ter uma maior biodisponibilidade do seu medicamento do corpo. A facilidade de deglutição, condição importante para pacientes pediátricos e idosos, e a facilidade de deglutição depende muito também do sabor do princípio ativo. A solução, por ela ser bem coesa, né, dispersão molecular, pode ser que na hora que você misture e faça a solução de um princípio ativo, ele se torne com gosto mais amargo do que já é. Né? E aí você tem aí uma dificuldade na aceitação desse produto por idosos e por crianças, principalmente por crianças. Vantagem 4, uma alta homogeneidade. Então, essas dispersões moleculares são sistemas uniformes e homogêneos, se comparadas às suspensões. Então, elas têm aí uma melhor homogeneidade. Algumas desvantagens, a dificuldade de transporte para o paciente em relação a outras formas farmacêuticas, como, por exemplo, pastilha, comprimido, cápsula, que você carrega com mais facilidade. O risco, né, de você quebrar esse vidro, né? Ontem mesmo eu quebrei um vidro de xarope aqui na cozinha, né? Arrebentei com o xarope, vira líquido com um caco de vidro para todo lado, então é bem mais difícil você fazer o transporte. A baixa estabilidade química, as reações químicas dependem de colisão intermolecular, e isso é favorecido em dispersões moleculares. A solubilização vai realçar o sabor do fármaco, então se o sabor do fármaco já for ruim, tá, vai ficar ainda pior na solubilização. E a baixa uniformidade de doses, né, que é um sistema de medidas caseiros e errados que pode comprometer a dose final que o paciente toma do produto. Aqui a gente tem as formas farmacêuticas líquidas, né? Para soluções aquosas, geralmente 20 gotas equivalem a 1 grama de solução, ou 1 ml. Tá? A solução alcoólica, quando é álcool, 40 gotas é igual a 1 grama. Tá? E aqui a gente tem as dosificações por colher. Geralmente, uma colher de sopa profunda, ela tem em torno de 10 ml.
mas nunca é a mesma. Cada fabricante de colher faz uma colher do mesmo, de um tipo de tamanho, né? E pode ser que você tenha problemas aí na dosificação. A língua, né, ela funciona assim, ela tem a papila circunvalada, tá? E dentro dessa papila ela tem vários botões gustativos. Então esse botão aqui é onde a molécula bate e conforme a molécula interage com esse botão gustativo, ele manda mensagens através de fibras do nervo craniano, um tecido conectivo, a célula receptora gustativa e a célula suporte mandam um estímulo para o cérebro que devolve o sabor que foi encontrado aqui na papila gustativa. Tá? Então, é um dos sentidos químicos que nós temos no nosso corpo. Né? O outro seria o olfato. O olfato também tem como se fossem botões gustativos, né? Mas ela tem uma troca de informação também pelas moléculas que estão dissolvidas no ar. Falando um pouquinho mais de solubilidade, já falamos dela um pouquinho ontem, hoje a gente fala um pouco mais aqui nas soluções. Solubilidade é a propriedade que a substância tem de se dissolver espontaneamente numa outra substância denominada solvente. A quantidade de substância que se dissolve em determinada quantidade de solvente varia muito de uma substância para outra. O álcool, por exemplo, possui solubilidade infinita em água, pois a água e os álcoois se misturam em qualquer proporção. Contudo, boa parte das substâncias químicas, por sua vez, possuem solubilidade limitada ou são insolúveis. Elas se dissolvem até o momento que a solução se satura. Então, tem um ponto onde ela vai se saturar, a partir dali, ela não se dissolve mais e precipita. Né? Geralmente, as partículas, elas têm um limite de solução ali naquela substância. Tá? As expressões descritivas da solubilidade, a gente viu ontem na aula de controle de qualidade, né? Então a gente vai de muito solúvel, livremente solúvel, solúvel, moderadamente solúvel, ligeiramente solúvel, pouco solúvel e praticamente insolúvel ou insolúvel. A gente tem as partes, né, para a gente fazer o teste de solubilidade. Né? Isso aqui é para o controle de qualidade ter um parâmetro e mostrar para o laboratório de farmacotécnica em qual solvente cada substância é melhor dissolvida. Solubilidade também tem uma constante que se chama coeficiente de solubilidade. Né? Esse coeficiente é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Então, as soluções são dispersões moleculares cujas partículas apresentam dimensões menores que 0,01 nanômetros, ou picômetros. Né? Picômetros, isso, bem pequenas. Então, as moléculas são muito pequenas. Tá? As interações intermoleculares com tal grau de dispersão requerem aí uma alta afinidade entre soluto e solvente. Então, no desenvolvimento de uma solução medicamentosa, deve conhecer previamente a constante de solubilidade, ou KS, de cada componente no veículo proposto, né, para a gente fazer um estudo mais aprofundado dessa solubilidade da substância. Tá? Então, com relação ao valor da constante de solubilidade, quando este é alto, o KS é alto, a dissolução é obtida facilmente. Do ponto de vista farmacotécnico, essas preparações são as mais simples, porque você mistura ali e rapidinho você tem a solução. Para situações em que o fármaco apresenta aí baixa solubilidade, o conhecimento de técnicas de dissolução é fundamental. Né? E a gente vai ver agora aqui as principais técnicas para a gente conseguir formar uma boa solução. Tá? Bom, a primeira delas, e a mais simples de todas, é a agitação mecânica. Né? A gente ter agitação mecânica é fundamental na hora de se fazer uma solução. Tá? É a técnica de dispersão mais empregada, embora seja a mais segura do ponto de vista da estabilidade. Ela pode causar aeração e viabilizar a oxidação. Quando você mistura uma substância, corre o risco de você injetar ar no sistema e esse ar pode oxidar a matéria-prima ou o próprio solvente. Segunda técnica é o aquecimento. Então, a dispersão das moléculas e a constante de solubilidade KS em geral aumenta significativamente com a temperatura. Porém, a dissolução com aquecimento é contraindicada para fármacos termoinstáveis
ou fármacos voláteis. Terceiro, diminuição das partículas dos solutos. Quanto menor o tamanho da partícula, mais rápido será a sua dissolução. Então, passar pela tamização antes é interessante, ou você fazer uma breve trituração no grau ali no pistilo, no grau e pistilo, você faz uma trituração ou passa nos tamizes, você tem ali uma diminuição da partícula e você consegue dissolver ela mais facilmente. Quarta técnica aqui é o ponto-chave de muita formulação na farmácia de manipulação, né? Você usar um co-solvente. Tá? Isso significa que você vai pegar uma pequena quantidade de solvente, que não tenha nenhum efeito colateral para a formulação nem para o paciente, ou seja, ele é inócuo e miscível com o veículo de escolha, para dissolver o soluto. E dá-se esse esse solvente, o nome de co-solvente. Então você pega o seu produto que não está dissolvendo, né, e faz uma pré-dissolução nele, onde ele é solúvel. Tá? Então, essa técnica e a anterior, a diferença dessa técnica e da anterior está no fato de que a quantidade de solvente pregada não altera a constante de elétrica. Igualmente, o soluto deve apresentar alguma afinidade com o sistema solvente e não precipitar depois da incorporação da solução previamente obtida no veículo. Tá? Ocorre muito nessa prática, né, você fala assim, não estou conseguindo dissolver essa matéria-prima na solução. Vou pegar e usar um co-solvente. Aí você faz lá a pré-dissolução no co-solvente, na hora que você coloca na solução, precipita novamente. Né? Então tem esses problemas também. Você pode fazer o co-solvente, o uso, mas sempre verificar no final se ela vai continuar solúvel no solvente final da dissolução. O ajuste de pH também é uma técnica interessante. Caso de fármacos ácidos ou básicos, o ajuste de pH pode determinar a ionização, consequentemente, a hidrossolubilidade. As implicações da alteração de pH devem considerar ainda estabilidade ótima, biocompatibilidade e biodisponibilidade, que podem ser afetados aí com a mudança do pH. Você consegue a dissolução, porém, a molécula ela se torna indisponível biologicamente, ela não vai ter biodisponibilidade. Tá? Ou você tem que alterar muito o pH e a solução acaba ficando ácida demais ou básica demais, que pode causar algum dano ao paciente. Tem que tomar esses cuidados aí na hora de alterar o pH por causa da solubilidade. Bom, na maioria das vezes, as soluções farmacêuticas não são saturadas com soluto, portanto, a quantidade de soluto que você deve dissolver está bem abaixo da capacidade do volume do solvente empregado. A concentração das soluções farmacêuticas costuma ser expressas em termos de porcentagem, embora nas preparações muito diluídas possam ser usadas expressões de concentração proporcional. Você vai colocar ali uma concentração proporcional do solvente. Tá? E a gente tem essa forma, concentração em massa ou título. Tá? É a razão aí entre massa de soluto e massa de solução. A gente tem que título é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa da solução final. Então, o título de uma solução é um número sem unidades, maior que 0 e menor que 1. Geralmente vai se utilizar o título expresso em porcentagem, para isso multiplica-se o título em massa por 100. E aí você vai dar a concentração da substância na solução. Então, o título nos dá a porcentagem em peso de uma solução, ou seja, a quantidade em gramas de um soluto que existe em 100 gramas de solução. Por exemplo, solução de cloreto de potássio 10% possui 10 gramas de KCl em 100 gramas de solução, ou 90 gramas de água. Então, a gente tem que 0,1% vai ser 0,1 grama de soluto em 100 gramas de solução, ou 99,9 gramas de solvente. 10% vai ser 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou 90 gramas de solvente, e 30%, 30 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou 70 gramas de solvente. A gente faz a proporção, tá, do título
da solução. Aqui a gente tem os modos de exprimir a concentração das soluções. A gente pode exprimir em PV, peso-volume, peso de uma substância em 100 ml de solução. PV representa a quantidade em gramas de um fármaco em 100 ml de solução, como, por exemplo, soro fisiológico, 0,9%. A gente tem 0,9 gramas de sal, cloreto de sódio, em quanto que dá? 99,1 ml de água. Então, 0,9% de sal em 99,1% de água. Peso, a gente pode fazer o peso da substância em 100 gramas de solução. Peso representa a quantidade em gramas de um fármaco em 100 gramas de solução, como, por exemplo, o sulfeto de selênio a 2,5%. Você vai ter 2,5 gramas em 100 gramas de solução. Né? Então, no total, você vai ter aí 97,5 gramas de solução. Solvente. VV, volume de uma substância em 100 ml de solução. VV representa a quantidade em mililitros de um fármaco em 100 ml de solução. Por exemplo, cloridrato de lincomicina, 6%. A gente tem 6 ml nos 100 ml de solução. VP é o volume da substância em 100 gramas de solução. VP representa a quantidade em mililitros de um fármaco em 100 gramas de solução. Por exemplo, amoxicilina, 5%. A gente tem 5 ml de amoxicilina em 100 gramas da solução. Os processos de filtração, a gente tem aí alguns processos. Primeiro é o papel de filtro, pode-se utilizar, o mais simples, né, de modo geral. O papel qualitativo, na filtração de soluções não viscosas ou de baixa viscosidade. No caso de preparação de formas farmacêuticas líquidas, são obtidas soluções límpidas e, portanto, emprega-se o papel preguiado, não liso, usado apenas quando se quer aproveitar o sólido retido nesse papel. A gente pode usar gaze ou algodão para xaropes e soluções viscosas que devem ser filtrados por papéis próprios ou gaze dobrado e colocado no interior do funil. Através da filtração ficam retidos materiais estranhos à formulação, que geralmente estão aí nesses xaropes, soluções viscosas ou melitos, né, que fica bem grosso. Então você passa ele através de uma gaze para conseguir filtrar um pouco dessa solução. E os solventes mais utilizados na farmacotécnica. O primeiro deles é a água. Tem um efeito solvente sobre a maioria das substâncias. A água natural é impura e contém quantidades variáveis de sais inorgânicos dissolvidos e micro-organismos também. A água, para ser aceitável, deve ser transparente, incolor, inodora e neutra. A água potável da torneira é utilizada como matéria-prima para a obtenção de água purificada. E somente a água purificada pode ser utilizada na produção de medicamentos. Então você vai precisar purificar a água que vem da torneira na sua farmácia de manipulação ou na sua indústria farmacêutica. O segundo solvente mais utilizado é o álcool, empregado como principal solvente para muitos compostos orgânicos, forma com a água compostos hidroalcoólicos que dissolvem substâncias solúveis tanto no álcool quanto em água. É uma característica principal na extração de substâncias ativas de drogas naturais. A maioria dos produtos medicamentosos, né, que são feitos de drogas naturais, né, passa-se por soluções compostos hidroalcoólicos. No entanto, a parte de suas vantagens como solvente e conservante, existe preocupações quanto a seus efeitos tóxicos quando você faz a ingestão de medicamentos, principalmente em crianças. Né? Não é interessante oferecer álcool para as crianças. Fica complicado, né? Dar álcool para as crianças não é legal. Parece que eu ouvi alguém entrando aqui. Não. Glicerina também é outro solvente bastante utilizado, é um líquido viscoso, transparente e doce.
é miscível com água e álcool. Como solvente é comparável ao álcool, mas devido sua viscosidade, o processo de dissolução dos solutos é lento, a menos que a viscosidade seja reduzida pelo aquecimento. A glicerina tem propriedades conservantes e muitas vezes usada como estabilizante e como solventes auxiliar em misturas com álcool e água. Outro solvente muito utilizado em farmácia de manipulação é o propileno glicol, líquido viscoso, miscível em água e álcool. Trata-se de um solvente útil que tem muitas aplicações e frequentemente é usado no lugar da glicerina nas modernas fórmulas farmacêuticas. E o propileno glicol ele é muito utilizado também como co-solvente, né? Então, se você tem algo que não dissolve em água, você tenta dissolver ele com um pouquinho de propileno glicol, faz ali uma pastinha e depois dissolve ele na água. Geralmente, na maioria das vezes, funciona. Falando em água, esse slide dá até vontade de tomar um banho de piscina, né? Então a gente vai falar um pouquinho da água como solvente, a definição, os tipos e a qualidade dessa água como solvente, tá bom? Vamos ver aí o que a gente consegue extrair com relação a esse líquido. Então eu terminei aqui essa primeira perna da aula, que a gente falou sobre solução, e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre água como solvente. Vamos ver, tá? Bom, falando um pouquinho da água, para a gente purificar a água para uso farmacêutico é baseado na eliminação das impurezas físico-químicas, biológicas e microbianas. Então você tem que pegar a água e tentar retirar o máximo dessas partículas que estão dissolvidas nela, tá? Até se obter níveis pré-estabelecidos nos compêndios oficiais aprovados pelas autoridades sanitárias, né? Então a farmacopeia brasileira tem ali os níveis de água que você pode obter, tá? Para ter uma água de qualidade. Só abrir uma página aqui no computador do lado sobre água para falar para vocês. Bom, para a gente ter uma água de qualidade, a gente precisa, primeiramente, ter um controle da contaminação dessa água. Então, é fundamental, uma vez que a água tem grande suscetibilidade para agregar compostos diversos e para sofrer recontaminação. Você limpa ela, ela recontamina, mesmo após a etapa de purificação, tá? Controle de qualidade microbiológico é prioridade, uma vez que alguns tipos de micro-organismos podem se proliferar nos componentes dos sistemas de tratamento e de distribuição. Então é importante minimizar a contaminação microbiológica por meio de tecnologias, ações apropriadas para evitar aí que esses micro-organismos se multipliquem na nossa água, né? Bom, a gente tem tecnologia para empregar dois tipos de água, né? A água purificada e a água potável, tá? Água purificada ou água para injetáveis, desculpem. Mais alguém entrando aqui na sala. Agora é isso, o pessoal que chega atrasado. Pronto. Água purificada, você tem alguns mecanismos, né, de fazer essa água purificada. Você pode ter o nome AP ou PW. Na indústria geralmente se chama de PW, que é a Purified Water, né? Troca iônica você tem a possibilidade de fazer essa água purificada, osmose reversa e ultrafiltração. Da água para injetáveis, API ou WFI, né, Water for Injectables, tá? Você tem aí a destilação ou outro método de tecnologia igual ou superior a esta. Na maioria das vezes se utiliza a destilação. Eu estava com um aluno hoje cedo, na aula da manhã,
Ele falou que lá na indústria onde ele trabalha, faz-se osmose reversa para a água de injetáveis. Então, você tem aí a possibilidade de fazer. Tá? Você tem a legislação que pede o mínimo, mas você pode fazer aí mais do que o necessário, né? No Brasil, os requisitos de qualidade de água para uso farmacêutico são estabelecidos em normas técnicas de boas práticas de fabricação. No caso, a gente tem a RDC 301, de 21 de agosto de 2019, porém, essa RDC ela não dá tantas especificações. Aqui, ó. A legislação substituída e revogada por essa de 2019 foi a RDC 17 de 2010. A de 2010, que se encontra inválida, né, ela apresentava capítulos específicos tratando das exigências gerais para sistemas de água, para uso farmacêutico. Especificações de qualidade da água, métodos de purificação da água e sistemas de purificação, armazenamento e distribuição de água. Na 301 de 2019, a gente não tem mais essa especificação e níveis de detalhe em relação à água. É necessário pesquisar instruções normativas específicas, né? E aí você tem aí uma perda dentro da própria resolução, né? Eles retiraram o que já tinha na 2010 e colocaram normas específicas, normativas, instruções normativas específicas, tá? Também a Farmacopeia Brasileira, de 14 de agosto de 2019, fala sobre a água. Bem interessante, lá também tem capítulos bastante extensos sobre o assunto. Bom, apesar desses documentos serem publicados pela Anvisa, seus conteúdos são fundamentais em recomendações internacionais, são fundamentados em recomendações internacionais, fazendo com que estejam em consonância com as tendências mundiais. Então, por mais que sejam brasileiros, uma empresa fiscalizadora brasileira, né, a recomendação ela é internacional. A gente tem recomendações internacionais para trabalhos e boas práticas com a água. Isso facilita muito o comércio, né, de medicações e facilita também a troca de informações e exportação do próprio medicamento brasileiro. Bom, como as boas práticas são dinâmicas e estão em constante evolução, é importante que as indústrias farmacêuticas sempre busquem melhorias nos processos de purificação de água, com o intuito de reduzir os riscos de contaminação. Tá? Aqui a gente tem a questão dos materiais de construção dos sistemas de purificação de água. Mas, professor, eu sou farmacêutico, o que eu quero saber de construir um sistema de purificação de água? Bom, pode ser que você não construa o sistema, tá? Mas se der um problema microbiológico na sua água, da sua indústria ou da sua farmácia de manipulação, você tem que achar qual que é o cano defeituoso, você tem que saber o que está acontecendo. Ou, pelo menos, indicar qual micro-organismo está contaminando sua água. Então, você tem que saber de como a água chega para você, tá? Então, os materiais que entram em contato com a água para uso farmacêutico, incluindo a tubulação, as válvulas, as armações, os lacres, os diafragmas e os instrumentos, devem ser selecionados para atender a requisitos básicos, dentre os quais podem ser citados, primeiro, a compatibilidade, tá? Todos os materiais utilizados devem ser compatíveis com a temperatura e as substâncias químicas utilizadas pelo sistema ou dentro dele. Então, se você faz aí destilação, você tem canos que tem que suportar uma alta temperatura e uma alta pressão de água, você tem que comprar estruturas compatíveis com essa pressão e temperatura que você necessita. Segundo, a prevenção de vazamento. Nenhum dos materiais que entra em contato com a água para uso farmacêutico pode apresentar vazamentos dentro da faixa de temperatura de trabalho. O acabamento interno deve ser liso, então devem ser utilizadas superfícies internas lisas, que ajudam a evitar asperezas e fissuras no sistema de água. Tá? Então, se você tem que fazer uma curva, o cotovelo que você faz a curva ali do cano, ele tem que ter o seu interior todo liso, ele não pode ter rachaduras ou ranhuras que possam ser ali um local onde se prolifere micro-organismos. A soldagem, os materiais selecionados para o sistema devem ser facilmente soldáveis de forma controlada.
os desenhos de flanges ou juntas. Quando são utilizados flanges ou juntas, eles devem ser desenhados para atender os critérios higiênicos ou sanitários, então devem ser realizadas verificações para garantir que os lacres corretos sejam usados e que estejam encaixados e ajustados corretamente. Tá? Uma junta seria quando você faz a união de dois canos ou dois tubos. Tá? Entre esses dois tubos você coloca algum tipo de material para evitar ali o vazamento do líquido. Esse material ele é impermeabilizante, ele não deixa passar. Tá? Muito comum nos carros, né? A gente tem junta dos carros que quando você abre o motor tem a junta ali que protege ali o sistema para que o óleo não saia do motor. Quando você tem vazamento de óleo, é problema de junta. Né? A junta está com vazamento. E dentro da indústria também tem as juntas nas encanações e tubulações da indústria. Por isso que a maioria delas são expostas, porque se tem algum problema, você consegue acessar a tubulação e fazer o reparo. A documentação, todas as informações referentes aos componentes do sistema devem ser plenamente documentadas e os materiais devem ser utilizados, materiais adequados, que possam ser considerados como elementos sanitários do sistema também. Esses materiais devem ter resistência à corrosão, então a água purificada e a água pré-injetáveis são altamente corrosivas, porque você retirou delas componentes que diminuíam a corrosão, então ela vai se tornar amplamente corrosiva. Tá? E o sistema deve ser submetido à passivação após a instalação inicial ou após modificação. Passivação seria você provar que aquele, ou deixar ele se acomodar com o produto para que ele não tenha a corrosão ou para verificar se vai ter algum tipo de corrosão. Livros caindo aqui para todo lado, na minha cabeça. Quando a passivação for realizada, né, o sistema deve ser totalmente limpo antes do uso. O processo de passivação deve ser realizado em consonância com o procedimento documentado e claramente definido. Para construir sistemas de água para uso farmacêutico, os materiais devem possuir especificações sanitárias apropriadas. Alguns materiais são considerados elementos sanitários próprios para o sistema de purificação de água. São eles o aço inox 316L, com baixo teor de carbono, e o fluoreto de polivilideno, PVDF, né, que são materiais próprios para construir esses sistemas. Tecnologia de produção de água purificada. A gente tem várias tecnologias que podem ser empregadas para produzir água purificada. Geralmente é produzida através de deionizadores, osmose reversa, ultrafiltração ou eletrodeionização. Contudo, o mais comum é combinar essas várias tecnologias. Você passa pelo deionizador, depois pela osmose reversa, faz a ultrafiltração e a eletrodeionização, para você ter uma água 100% purificada. A técnica mais empregada como etapa final de tratamento para purificação de água é a osmose reversa, pois ela é capaz de reduzir consideravelmente o risco de contaminação microbiana da água, além de ser de fácil operação e também de fácil manutenção. Então, a ultrafiltração e a destilação também podem ser utilizadas para esse propósito. Tecnologia para produção de água para injetáveis. Né? Então, a destilação é a técnica preferida, porque ela é considerada uma técnica mais robusta devido à mudança de fase da água. Ela deixa de ser sólido, deixa de ser líquido, evapora e depois é recondensada. E em alguns casos, por causa do equipamento que é operado em temperaturas muito mais elevadas, e aí você consegue destruir qualquer micro-organismo que esteja na água. A tecnologia de destilação é consagrada pelo seu longo histórico de confiabilidade, pode ser validada para a produção de água para injetáveis. Distribuição e armazenamento de água para usos farmacêuticos, água purificada e água para injeções. Então, a água de uso farmacêutico deve ser produzida, armazenada e distribuída de forma a evitar contaminação microbiológica, físico-química ou biológica. Então, esses sistemas de armazenamento e distribuição devem ser considerados como parte crítica do sistema. Se a água vai ficar ali parada
pelo tempo que seja, ela não pode receber nenhum tipo de contaminação. Então, sistemas de purificação, armazenamento e distribuição de água purificada e água por injeção devem ser projetados de forma a evitar a contaminação e a proliferação microbianas. O crescimento de micro-organismos pode ser inibido por radiação ultravioleta, manutenção do sistema quente, temperaturas com mais de 65 graus Celsius evita o crescimento de micro-organismos, sanitização periódica do sistema usando água quente, temperatura maior que 70 graus, por um tempo adequado, sanitização do sistema periódico usando água superaquecida ou vapor puro, e a sanitização química rotineira usando ozônio ou outro agente químico eficaz. Então, o material de construção do sistema deve ser resistente aos métodos de sanitização empregados. Então, se você vai limpar com vapor quente, aquele plástico que você usa, aquele polímero que você usa para fazer o escoamento da água, deve ser resistente também ao vapor de água na hora da sanitização. Bom, a abordagem de 3 fases deve ser usada para satisfazer o objetivo de comprovar a confiabilidade e robustez do sistema de operação durante um período prolongado. Geralmente essas fases são denominadas fase 1, fase 2 e fase 3 de qualificação de sistemas. Tá? Na fase 1, deve-se realizar os testes químicos e microbiológicos, né, e aí você cria um programa previamente definido para essa fase 1. Depois você vai amostrar ou monitorar a água de alimentação diariamente para verificar sua qualidade. Depois tem que amostrar ou monitorar continuamente a qualidade da água após cada etapa do processo de purificação. Amostrar ou monitorar continuamente cada ponto de uso e outros pontos de amostragem definidos. Tá? Desenvolver especificações de operação apropriadas para a fase 1. Desenvolver também e finalizar os procedimentos de operação, limpeza, sanitização e manutenção, demonstrar a produção e a distribuição da água na qualidade e quantidade requerida e utilizar e aprimorar os procedimentos de operação, manutenção, sanitização e solução de problemas. Verificar provisoriamente os níveis de alerta. Então você faz tudo isso na fase 1, que vai ser ali abordada pelos fiscais na hora de validar a sua planta para utilização de água na indústria. Na fase 2, você precisa demonstrar a operação consistente dentro das especificações estabelecidas, mostrar que seu sistema continua funcionando normalmente depois de um certo tempo, e demonstrar a produção e distribuição consistente de acordo com os procedimentos operacionais padrão. E a fase 3, você tem que demonstrar o desempenho confiável durante um período longo de produção, e assegurar que as variações sazonais sejam avaliadas, né, principalmente de clima, tempo, para saber se esse sistema resiste a essas variações sazonais. Tá? A requalificação do desempenho deve ser realizada sempre que ocorrer uma mudança que tenha impacto direto ou indireto na produção, armazenamento e distribuição da água purificada ou da água para injeções. Né, se você mudou um equipamento, mudou um local de distribuição de água, você tem que fazer a requalificação de desempenho do seu sistema de armazenamento e distribuição de água. Revisão dos sistemas de água. Né? Os sistemas e os resultados obtidos no monitoramento da qualidade devem ser revisados em intervalos regulares e adequados, então você tem que fazer revisões constantes desse sistema, e a equipe deve incluir representantes das áreas de engenharia, garantia da qualidade, operações e manutenção. Com certeza, o farmacêutico vai estar no meio dessa equipe de revisão para fazer aí a análise do sistema de água. Revisão deve considerar os seguintes tópicos: as mudanças realizadas desde a última revisão, o que mudou da última revisão para cá, o desempenho do sistema, se está tudo funcionando corretamente, se ele entrega a quantidade de água e na qualidade necessária, a confiabilidade dos equipamentos, né, se eles são confiáveis, se teve algum tipo de vazamento ou se teve algum tipo de corrosão no sistema, as tendências de qualidade, se o equipamento acompanha as mudanças da rotina de qualidade, se ele consegue, se ele entrega a qualidade dentro daquilo
que a qualidade exige no papel, se ele entrega na prática, se houve falhas e investigações diversas de acordo com a revisão. Né? Revisão, então, deve considerar os seguintes tópicos: os resultados fora da especificação, obtidos durante o monitoramento, se saiu algo fora do programado, investigar por que saiu e como saiu isso, né? Alterações na instalação, a atualização da documentação de instalação, os livros de registro e situação da lista atual de procedimentos operacionais. Toda revisão deve ser realizada. Para a farmácia de manipulação, a água purificada usada em manipulação é obtida por meio de destilação, bidestilação, deionização com filtração esterilizante, miliqueio e osmose reversa. Então, ela deve apresentar-se límpida, incolor, inodora e isenta de impurezas como amônia, cálcio, metais pesados, sulfatos e cloretos. Tá? O acondicionamento é feito em recipientes bem fechados, geralmente barriletes de vidro ou PVC, devendo ser renovada todos os dias pela manhã. Então, a água da farmácia de manipulação, você faz a purificação dela todo dia, não utilizou, descarta e faz mais purificação no próximo dia. A destilação é o processo mais recomendado para as farmácias homeopáticas, pois obtemos água teoricamente estéril a baixo custo. Tá? E é conveniente acoplar um filtro de carvão ativado ou de outro material antes da entrada de água no destilador, para elevar a vida útil desse aparelho. O destilador deve ser limpo periodicamente. O processo de deionização exige manutenção dispendiosa e periódica, sendo mais adequado às indústrias farmacêuticas, porque fornece mais água. Deionização não é tão requerido nem tão utilizado em farmácias de manipulação. Além disso, o acúmulo de material orgânico nas resinas do deionizador permite aí uma rápida proliferação de micro-organismos. Tá? Mais utilizado, que eu mais conheço, é esse sistema aqui de purificação de água e osmose reversa, esse da GAK, bem utilizado nas farmácias de manipulação do Brasil. Bom, mais um pouquinho da água mexendo aqui, vamos para mais um assunto, né, para a aula de hoje. Como é que vocês estão aí de solução, de água, de solubilização, tá tudo certo? Falei alguma borracha, alguma besteira? Querem reclamar de alguma coisa? Falem agora ou falem depois. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o próximo assunto de hoje. Por mim tá de boa. Oi? Por mim tá de boa. Tá de boa? Então vamos fazer umas 3 aulas aqui seguidas. Fluidos. Fluidos, que a gente vai falar de fluidos. Tá aí, fluidos, agitação, mistura e viscosidade dos fluidos. Que a gente vai aprender sobre fluidos agora. Fluido, né? Substâncias que não possuem forma própria, se deformam de maneira contínua quando submetidos a uma força tangencial. Então, elas, quando sofrem ação na mesma força, fatores como a viscosidade pode determinar se a respectiva amostra será deformada mais facilmente ou não. Né? Então, por exemplo, a água se deforma mais facilmente que o óleo. O óleo mantém sua forma por mais tempo ou necessita de uma força maior para se deformar. Né? Viscosidade, propriedade física dos fluidos e o principal parâmetro
quando qualquer medição de fluxo em líquidos, semissólidos, gases e até mesmo sólidos é realizada. Né? Geralmente a gente tem a medição de viscosidade, ela abrange padrões de qualidade e eficiência, onde qualquer pessoa que esteja envolvida com controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, entre outros, terá sempre essa propriedade em mente, né? A viscosidade. O comportamento de um fluido viscoso também é relevante. Abaixo a gente tem alguns tipos que a gente pode abordar: os fluidos newtonianos, os fluidos tixotrópicos, os dilatantes e os plásticos e pseudoplásticos. Fluido newtoniano, né, a viscosidade permanece constante com a mudança da velocidade de cisalhamento. Enquadram-se nesse comportamento produtos como água, óleos minerais, xaropes, hidrocarbonetos e resinas. Então você pode aumentar a força que você está misturando, né, o fluido, e a viscosidade ela vai permanecer a mesma, ela não vai mudar a viscosidade nos fluidos newtonianos. Nos fluidos tixotrópicos, a viscosidade reduz com o aumento da velocidade de cisalhamento. A gente tem como exemplo tinta, cola e óleos vegetais. Isso significa que se você agitar muito esses fluidos, eles vão ficar menos viscosos, vão ficar mais líquidos, eles vão ter aí maior fluidez. Então você diminui a viscosidade com o aumento do cisalhamento. Os fluidos plásticos e pseudoplásticos, a viscosidade reduz com o aumento da velocidade de cisalhamento, porém, nota a diferença demonstrada no gráfico, comparado ao do fluido tixotrópico. De início, ocorre uma pequena queda na viscosidade, sobre a mesma velocidade de cisalhamento, tá? E aí depois você tem uma queda mais lenta. Tá? Então, fluidos plásticos são géis, tintas, látex e outros. Aqui a gente tem um vídeo, deixa eu ver se eu consigo acessar ele. Só um minutinho que eu vou acessar ele aqui para vocês. Acessar aqui no site, peraí. Poxa, o que aconteceu aqui com esse vídeo? Vou abrir aqui de novo para ver se eu consigo acessar esse vídeo novamente.
Professor, eu não sei os outros meninos aí, mas eu não estou escutando nadinha, eu só estou vendo a imagem. O som não está saindo? Eu não estou escutando nenhum tipo de som e a imagem está travando toda hora também. Mais alguém com problemas? Pessoal? Professor, para mim também tá do mesmo jeito. Deve ter algum problema na apresentação, então. Ele está demonstrando aqui nada mais que a viscosidade. Eu até tirei aqui a minha câmera para ver se melhorava aí a internet. O de Lemos também estava travando. Depois eu vou postar, então, esse vídeo lá no Aba, né, para vocês assistirem por lá. Né? Depois a gente continua com ele, então. Vou passar aqui para frente. Né? Mas aqui ele mostra basicamente como que usa um viscosímetro. Né? Você mede a viscosidade dos fluidos. Tá? Bom, misturas. Né? A gente está falando de viscosidade, a gente fala de misturas. Né? Solvente, soluto, água. A agitação, então, é um fenômeno que refere-se ao movimento induzido de um material em forma determinada, geralmente circulatória dentro de um recipiente. A gente tem aqui a lateral, né, disso. Aqui a gente tem as pás girando, a gente tem o vórtex e o level, o nível do líquido. Tá? Então, por cima, a gente vê as pás girando e o líquido se mexendo. Tá? Então, a gente tem aí a agitação. A maioria dos produtos feitos em solução na indústria precisam de uma certa agitação. Tá? A mistura é o movimento aleatório de duas ou mais fases inicialmente separadas. Então, é empregado para misturar líquidos miscíveis ou dispersar líquidos immiscíveis, dispersar um gás no líquido. Você pode fazer uma aeração do líquido. Na promoção de transferência de calor, na promoção de transferência de massa, na redução de aglomerado de partículas, na aceleração de reações químicas, obter materiais com propriedades diferentes daquela do material originário, aquecimento e resfriamento de soluções. Então, a gente tem misturas para vários tipos. Né? A mistura é empregada na manipulação de líquidos orais, colírios injetáveis, na mistura de pós para granulação, na compressão e encapsulamento, na manipulação de cremes, pomadas e outros também. Mistura de líquidos. Né? A gente tem que selecionar o tipo de equipamento, isso é determinado pelos fatores viscosidade do líquido, que é a medida de resistência ao escoamento desse líquido. A gente determina também pela miscibilidade, que é a mistura de líquidos miscíveis e uma mistura de líquidos immiscíveis, como nas emulsificações, por exemplo. E a densidade, que é a relação entre as densidades, que vai dar aí a escolha do tipo de equipamento. Aqui embaixo a gente vê os diversos tipos de hélices ou pás giratórias
para a gente turbilhonar os líquidos. Né? Existem várias maneiras de se fazer esse turbilhonamento. A gente tem a mistura por convecção, que é o movimento de porções relativamente grandes do material que está sendo misturado de um local para outro no sistema por ação de um misturador de pás. Permite aí alcançar um elevado grau de mistura de forma fácil e regular. Temos a mistura turbulenta, que tem flutuações aleatórias da velocidade no fluido em qualquer ponto do sistema. É um mecanismo efetivo de mistura porque diferenças de velocidade produzem uma distribuição aleatória das partículas no fluido. Tá? O conjunto de turbilhões ou redemoinhos de tamanhos variados, escala de turbulência, distribuição de tamanhos dos redemoinhos vai variar de acordo com cada líquido que você quer fazer com mistura turbulenta. E a mistura laminar, que ocorre quando os fluidos altamente viscosos são misturados. A agitação é suave em camadas de líquidos adjacentes à superfície dos equipamentos. Então requer um tempo muito longo para a completa homogeneização do sistema, e aí são produtos muito viscosos que precisam ser agitados com uma força maior e com uma agitação mais suave para que eles se misturem. Se chama mistura laminar. A difusão molecular é o fenômeno de transporte de matéria onde o soluto é transportado devido aos movimentos das moléculas de um fluido, um líquido ou um gás. Nessas situações nas quais existem concentração conhecida da substância, se produz um fluxo de partículas que tende a homogeneizar a dissolução e uniformizar a concentração. Então, o fluxo homogeneizador é uma consequência do movimento aleatório de partículas. A difusão molecular é o mais utilizado para a fabricação ali das soluções. Né? A gente tem uma mistura uma concentração muito fixa, né? Uma fixação muito grande das moléculas no solvente. Impelidores, né? A gente tem impelidores, que é a classificação quanto ao tipo de fluxo. Os impelidores são classificados. A gente tem o fluxo radial, são aqueles que geram linhas de fluxos perpendiculares ao eixo do agitador, ou seja, impulsiona a grande massa líquida contra as paredes do tanque. Daí você joga a própria estrutura do tanque para realizar a mistura. São utilizados quando se deseja uma ação dispersiva, dissolução de sólidos agregados e friáveis. O fluxo axial, para obter esse tipo de fluxo, deve utilizar lâminas inclinadas no ângulo de 45 graus. Nesse tipo de fluxo, o impulsor gera movimento da grande massa líquida contra o fundo do tanque e deixa para cima. Né? São os impelidores aplicados na maioria dos processos agitados, tais como mistura de produtos líquidos, sólidos em suspensão e também transferência de calor. Aqui a gente tem o tipo de fluxo axial, né? E aqui a gente tem a visão lateral, né, de como a água gira. Tá? Esse tipo de fluxo é muito conhecido também nas máquinas de lavar. Né? Você faz esse tipo de rotação no líquido, né, nas laterais, e joga a própria força do tanque para a retirada ali da sujeira. Aqui a gente tem o fluxo radial, né, que faz esse outro tipo de movimento nos líquidos, né, a turbina de pás retas verticais, né, e as pás inclinadas, em 45 graus, turbina de pás no fluxo axial, que mostra como que esse fluxo ocorre dentro dos impelidores. Tá? Classificação quanto ao tipo de fluxo. A gente tem o vórtice. Então, quando trabalhamos com misturadores do tipo hélice, a gente tem um sistema que força o fluido a circular, tanto na direção axial quanto na radial. Quando colocamos esse misturador no centro do tanque, então a gente proporciona a formação de um vórtice do material. Portanto, o vórtice ocorre quando a força centrífuga transmitida ao líquido pelas palhetas da hélice faz com que este retorne circularmente pelas paredes do misturador, criando uma depressão em torno da haste do agitador. Então você faz esse vórtice, é como se fosse um funil dentro do tubo. Tá? Solução para isso: fixar o agitador da hélice na borda do misturador, fixar chicanas verticais dentro do tanque de mistura, que neste caso terão como função de desviar o fluxo em rotação
da sua trajetória circular para o centro do tanque, no qual, de modo inverso, o vórtice formaria. Então, quando você tem aquele vórtice formando, você coloca pás laterais, ou chicanas, que vão impedir de formar aquele vórtice quando você girar a hélice. Aqui a gente tem mais uma vez o vórtice, você coloca as chicanas aqui, ele impede que se faça esse giro. Aqui a gente tem a tubulação com as chicanas, tá vendo? E aí quando você coloca essas chicanas, você impede a formação do vórtice. Impulsores para fluidos poucos viscosos. A gente tem a hélice, as pás inclinadas em 45 graus e a turbina de disco de Hutton. Também impulsor de 3 pás inclinadas, que é o hidrofoil, né, vários ângulos de inclinação das pás. A gente tem impulsores para fluidos muito viscosos, né, então você pode utilizar na forma de âncora ou na forma de espiral dupla para aqueles fluidos que são mais grossos, para você conseguir misturar de forma mais lenta e com maior força. O impulsor hélice para fluidos de baixa viscosidade, padrão de circulação axial, suspensão de sólidos, mistura de fluidos miscíveis e transferência de calor. Possui uma ampla faixa de rotações, né, como se fosse uma hélice de barco mesmo, né, para misturar os líquidos. Turbina de pás retas, né, tem um grande intervalo de viscosidade que pode ser utilizado. Os impulsores das pás verticais fornecem um fluxo radial adequado para a agitação dos fluidos viscosos. Os de pás inclinadas apresentam escoamento axial, que é útil para a suspensão de sólidos. E a turbina Hutton, né, são turbinas de disco e pás, são adequadas para a agitação de fluidos poucos viscosos de alta velocidade, se usam na dispersão de sólidos, na mistura de fluidos immiscíveis e na transferência de calor. Distribui a energia de maneira uniforme e o padrão de escoamento aqui, nesse caso, é misto. Que os impulsores de âncora e hélice, utilizados para fluidos muito consistentes. Os mais comuns são do tipo âncora e helicoidal. Modelo de âncora fornece um escoamento misto e modelo helicoidal um fluxo axial. Esse tipo aqui, âncora, é muito utilizado em batedeiras, né, também na panificação, para fazer aquela mistura mais pesada, quando você tem um fluido mais pesado mesmo. E é isso, fluido foi isso. Né? Terminamos nosso terceiro assunto hoje. Bom, pessoal, minha garganta já está seca de tanto falar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre os assuntos de hoje? Revisando aqui soluções, falamos um pouquinho de água e sobre fluidos também. Então, hoje nós falamos bastante sobre líquidos, tá? Então, 3 assuntos aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade? Me ajudem, por favor. Todo mundo já digitou presente aqui do lado? Mais alguém?